Tangará começou a perder o que foi assim, a marca dela durante anos e anos e anos, né? E a gente percebeu, não, a família tem que voltar, né? Não dá para continuar desse jeito, porque realmente pode ter algumas perdas que elas são irrecuperáveis. E aí tivemos essa coragem de voltar, isso foi em janeiro de 2022. Só que, de novo, né, aí nesse movimento de voltar, como é que nós vamos voltar? Nós afastamos o CEO e começamos as discussões, quem que vai assumir essa posição, né? E aí, o meu tio, Zé Luísio, né, que talvez hoje ele seja a grande referência nossa, assim, é o primeiro a chegar na empresa, está com 82 anos, 7 horas da manhã, todo dia ele está lá, firme e forte. Ele falando, não, tem que ser um de nós, tem que ser um de nós, da família, um de vocês e tudo mais. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, estamos começando mais um episódio do YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. Aqui a gente conecta trajetórias inspiradoras de líderes que estão transformando o mundo dos negócios. E mais do que isso, impactando vidas. Nosso convidado de hoje é alguém que cresceu pessoal e profissionalmente dentro da empresa da família. Estou aqui com o Salomão Teixeira de Souza Filho, CEO da Tangará Foods, uma empresa brasileira de nutrição com atuação reconhecida em iniciativas globais de combate à fome e promoção da alimentação infantil. Salomão, seja bem-vindo ao nosso programa. Queria te dar as boas-vindas. É um prazer Veio estar de aqui. fora de São Paulo para estar com a gente, né? Exatamente. Obrigado pelo convite, é um prazer. Legal, bacana. Vamos começar nosso papo aqui. Bom. Como líder de uma empresa familiar, acho que é sempre legal começar pela história da empresa e da família, que é sempre muito interconectada. Acho que pode ser um bom começo aqui para a gente. Tá bom. Então, a história da empresa, ela começa, na verdade, com meu avô. Meu avô paterno, ele é de Belo Vale, interior de Minas. Ele era um produtor rural, basicamente batata, né? E aí ele colhia a batata dele e trazia para Belo Horizonte para vender. E no ano que seria o melhor ano da história dele, de produtor, o volume recorde, foi o ano que mudou a vida dele. Então ele trouxe essa batata para Belo Horizonte, vendia no Mercado Central, e aí ele chegou no final da tarde e deixa a batata na calçada, para começar a vender na madrugada do dia seguinte. E teve uma chuva torrencial. Então aquela batata dele e de outros produtores foi toda perdida. E aí ele falou, não, essa vida de produtor não dá, né? Não dá para mim, vou desistir disso. E mudou de Belo Vale no dia seguinte, com a família toda para Belo Horizonte, ainda sem ter onde ficar. Ele teve 8 filhos, e nessa época ele mudou, o mais velho era o meu tio Zé Luísio, com 9, se me falha a memória, e mais 6. Né? Então a turma pequenininha, na coragem, mudou para Belo Horizonte, e aí se estabeleceu numa casa lá e foi para o Mercado Central, comprou um ponto, para montar uma barraca para começar a vender alho, batata e cebola. E trouxe o meu tio, o Zé Luísio, e o meu pai, que depois vieram a ser os fundadores da Tangará, para trabalhar com ele. Meu pai tinha 6 para 7 anos, o Zé Luísio 8 para 9, e os 3 começaram, então, a história ali do que hoje é a Tangará. E foram crescendo dentro do Mercado Central, né, nesse comércio ali. Aí, depois de alguns anos, né, o negócio já mais próspero, eles compraram um armazém em frente ao Mercado Central, deram o nome da primeira empresa, né, Teixeira e Filhos, comércio de cereais, comércio atacado, sei lá. E aí foi crescendo o negócio, né? Meu pai foi ficando sempre direcionado à área comercial, o Zé Luísio no início comercial, mas já no administrativo financeiro, e os negócios aí foram evoluindo, né? Então, essa Teixeira e Filhos, é muito interessante que eles contam que era uma empresa que comprava e vendia, então, assim, fazia de tudo. E aí eles brincavam, falavam assim, era tudo em geral. Né? Se é possível comprar e vender, eles estavam nesse comércio. Só que aí o foco começou a ficar um pouco mais nos cereais, arroz, feijão, basicamente. E aí eu acho que um primeiro legado que eu recebi de história, né, contada pelo meu pai, foi quando eles, então, já crescendo no ramo de negócios, de arroz, basicamente, eles montaram uma estrutura no norte de Goiás, uma cidade lá, não me lembro qual foi, um armazém para beneficiar arroz em casca. E, de alguma maneira, esse arroz, então, eles beneficiavam lá, traziam para vender São Paulo, Minas, Rio de Janeiro.
E aí descobriram um esquema de trazer o uísque, né? Olha só. E aí eles traziam em cada carga de caminhão 5 caixas de uísque não declaradas, né? E o lucro do uísque era maior que o lucro do caminhão de arroz. E aí veio a primeira carga, a segunda, a terceira. Na terceira carga, meu avô chamou os dois e fez a pergunta para eles. Vem cá, tô vendo o ânimo de vocês, mas vocês querem ser comerciantes ou trambiqueiros? Meu pai falou assim, aquela fala, aquela pontuação do meu avô foi o norte que ele precisava da vida. Ele falou, não, pronto. Né? A presença do pai ali foi fundamental para dar o norte na carreira empresarial dos dois. Então, isso norteou, né, a correção deles. E aí eles foram crescendo da maneira muito forte no segmento de cereais, criaram depois a empresa antecessora da Tangará, que foi a Nacional Comércio e Empreendimentos, e aí diversificaram. Aí entraram para alho, para azeite, banha de porco, banha de baleia, enfim, o negócio foi crescendo, crescendo, e quando começaram a entrar no setor de lácteos, década de 90, aí criou-se a Tangará, que a Tangará vem até hoje. Então, a história empresarial da família começa, sei lá, há 70 e tantos anos atrás, né? E evoluiu para o que é hoje a Tangará Foods. Com uma diversificação maior também de produtos, de alimentos. Como é que é hoje o portfólio de produtos do grupo? Então, essa história, a gente fazia de tudo, e eu entrei na empresa na época que a gente comprava e vendia, né? Essa é a minha história também na Tangará. Foi na época que era muito, assim, punjante a atuação do meu pai na parte comercial. Então, quando eu comecei a trabalhar na empresa, né? E aí, contando já um pouco da minha história, eu tenho mais 3 irmãos, né? Somos 2 casais, e eu entrei para a empresa com meus 16 para 17 anos. Eu estudei no Colégio Loyola, em Belo Horizonte. No 3º ano científico, eu ainda assim, meio incerto do que eu queria ser. Lá no Loyola, você podia optar assim, eu quero fazer no 3º ano científico com foco em humanas, exatas ou biológicas para te direcionar para o vestibular. Eu fiz biológicas, pensando em fazer medicina. Com 16 anos, que eu sou meio ano adiantado, né? Para a inscrição do vestibular, na PUC Minas e na UFMG, eu me inscrevi para economia. Na Ciências Médicas, para medicina. E na Kennedy, para engenharia civil. Ou seja, totalmente perdido do que eu queria fazer. Sim. Então, eu fiz a opção para tudo quanto é lado. Mas aí eu passei em economia na PUC, e meu pai falou assim, me chama de Mão, é o meu apelido de infância, né? Ô, Mão, vem trabalhar comigo. Né? Ele nunca tinha me forçado a trabalhar, nunca tinha falado claramente sobre isso comigo, mas falou, agora está na hora de você começar a trabalhar comigo, vem para cá. E aí começou a minha história na Tangará, minha história de profissional foi toda na empresa familiar. Eu comecei lá do lado dele, de uma maneira um pouco inusitada. Né? Ele da parte comercial, queria um suporte da família, né, dos filhos dele na parte comercial, e falou, você vai começar comigo aqui no início, vou mandar instalar um telefone aqui para você ficar escutando as minhas ligações telefônicas. Para pegar a maldade, né? Porque ele é da beira de mercado, então tudo dele é assim, pegar a malandragem ali, a pessoa querendo te passar a perna e tal. E aí, com o tempo, eu vou te soltando. E eu comecei 6 meses, e eu achei interessante a experiência. Muito interessante, assim, que eu não só participava das ligações, mas também quando tinham reuniões presenciais. E ali foi um aprendizado para mim, aquele primeiro momento, né, de contato mesmo ali, o que é uma negociação, o que é tradear, sabe? E aí, com o tempo, ele foi me soltando, né? Então, depois desse estágio ali com ele foi me delegando autonomia e autoridade. Então, a gente era muito forte, né, no bacalhau. Ele e o meu tio, Zé Luiz, eram considerados os reis do bacalhau no Brasil, né? Os maiores volumes importados eram por eles. E ele começou a me delegar. Então, aquele lote que vai chegar, eu quero que você vende aqui na Ceasa de Minas Gerais, nos supermercados aqui de BH. Aí eu já comecei, então, a negociar. Né? Então, chegava um lote, eu sabia o custo mais ou menos, ia para o mercado, né, tentar maximizar o ganho e tudo mais. Então, no bacalhau, eu fui ganhando essa envergadura, assim, e ele foi me liberando depois do Brasil. Agora, vai para Rio, vai para São Paulo, vai vender, porque eu estou trazendo os lotes, preciso vender. Então, ele foi saindo meio que da parte de venda, ele ficou concentrado nas compras e foi me delegando as vendas. Então, eu fui ganhando já uma certa musculatura. Aí, depois, alho, né? Onde eu imaginei, assim, um dia ele chegou para mim, Mão, pensando em trazer alho da China. Eu falei, mas alho dá volume? Falei, nós vamos ver, você vai ver. Vieram navios de alho, mas nem container, não.
no porão lá, o alho em caixas, em pallets, né? Trazendo navios da China, e ele me colocou já numa parte que foi também um aprendizado para mim. Você vai para o porto, os navios vão chegar ou Rio ou Vila Velha, você vai tomar conta da operação no porto e também depois da comercialização. Então, também para mim foi importante pegar aquela maldade ali, no porto, né? As malandragens que tem ali em todo porto no Brasil. E também era divertido, mas ao mesmo tempo trabalhoso, né? Então, por exemplo, um caso memorável que eu tenho, chegou um navio, talvez o terceiro, aquele volume gigantesco de alho e tal, quase todo ele brotando. Aí, pai do céu, chegou a carga aqui, o alho não tá bom, né? Então, ele falou assim, vou montar operação de guerra, vamos contratar aí pessoas, né? Comprar mesas no galpão e tal, abrir as caixas, esparramar alho, selecionar um a um, os que for brotado a gente separa para depois fazer a devida reclamação junto ao exportador lá na China, e o restante nós vamos ter que vender. Então, uma operação de guerra, que ele foi me colocar na frente para tomar conta, né? E aí, separava o alho bom, aí eu tive que abrir mercado Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas, Rio, São Paulo, para vender alho. Então, mais uma experiência interessante que ele foi, né? Foi me tendo como um parceiro dele. Fizemos também, em certo momento, a representação do azeite galo aqui no Brasil. A hora que a Unilever entrou em atrito lá com os portugueses, precisava ali de alguém para assumir, nós nos apresentamos, pegamos a representação por uns 6 a 8 meses aqui no Brasil, vendemos 50% a mais que a Unilever e só perdemos porque a Cargill veio com uma proposta de representar também nos Estados Unidos. Aí os portugueses falaram assim, não dá, desculpa, mas bola para frente, né? Então, essa foi assim, o meu início profissional na empresa, sempre nessa área do negócio, comprar e vender, ou seja, pode ser alho, pode ser azeite, pode ser bacalhau. O próximo passo nessa jornada de crescimento foi uma operação de café, né? Meu pai sempre me ensinou assim, se está barato, vamos prestar atenção. Comprar caro, nós não vamos comprar não, né? Então, isso foi uma das lições que me passou, né? É barato, você não corre tanto risco. Daí um dia eu estava vendo esse mercado de café, falei, pai, estou percebendo aqui que o café está assim, nos níveis históricos assim, de preços baixos, né? Tem 30 anos que não está tão baixo. Vamos olhar isso? Eu vou, vamos. E nesse vamos olhar isso, então vamos, a gente foi montando uma operação, primeiro terceirizar, depois trouxemos para casa e chegamos assim, em determinado momento, o 5º maior exportador de café em grãos do Brasil. Tudo nessa parceria, assim, sabe? Eu e ele estudando, conversando e tudo mais. Depois a gente diversificou mais ainda em exportações de commodities, né? Arroz em casca, açúcar, trigo, enfim, era um bate-bola interessante. Então, foi nesse ambiente que eu aprendi a trabalhar, né? Sempre ligado a ele, na parte comercial, mas sem nenhum olhar para outras áreas da empresa, né? A parte administrativa e financeira, porque eu tinha membros da família que tocavam isso, né? Mas essa parte é importante falar, porque isso lá na frente, não ter navegado por outras áreas, trouxe para mim uma certa dificuldade, mas nós vamos falar mais sobre isso aí para frente. Legal, bacana, Abel. Obrigado pela história, muito interessante. E aí, Salomão, você citou seu pai, seu tio, você tem irmãos, pelo que eu entendi, você tem primos, né? Então, vocês devem ter passado aí, como toda empresa familiar passa, por discussões de sucessão, governança, etc. Qual foi o histórico de vocês nessa área? Pois é, né? O bacana do IPO é isso, a gente poder falar dos acertos e dos erros também de forma transparente, né? Sim. Então, dando um passo atrás, do nosso lado eu comentei que nós somos 4 filhos, né? 2 casais, eu, minhas 2 irmãs e um irmão. Esse meu irmão se mudou para Londres em 2007 e se estabeleceu por lá, virou cidadão inglês e tal, e se desvinculou da família profissionalmente, né? Toca a vida dele. E do lado de cá, eu fiquei na empresa, né? As minhas irmãs, de algum momento, tentaram entrar na empresa, mas sem governança, elas foram meio que afastadas. Do lado do meu tio, José Luísio, vieram os 2 filhos, o Marcelo e o Luísio. Então, em determinado momento, nós tínhamos na empresa 5 caciques. Eu e meu pai, o Aloysio, José Luísio pai, o Aloysio Júnior e o Marcelo, né? E aí, nesse momento, as coisas crescendo, as coisas acontecendo e tudo mais. E assim, eu acho que nunca tivemos a preocupação de pensar no dia de amanhã, numa governança, como é que vai ser a gente, né, expandindo os negócios.
Aí a gente fez um primeiro movimento, vamos fazer um planejamento estratégico aqui na empresa, né? Para a gente ter um certo norte e tudo mais. Nunca tínhamos feito isso, meu pai nunca tinha sentado para escrever no quadro, né? A cabeça deles era aquela cabeça visionária, assim, poxa, vamos comprar aquilo ali tem oportunidade. Tanto que o objeto social da empresa tinha desde alimentos, passando por escova de dente, instrumentos musicais, arame, prego, enfim, é onde tinha oportunidade. Então, sentar para fazer um planejamento estratégico era algo novo para meu pai, para meu tio e para nós também, de certa forma. Sim. E ali a gente estava um pouco imaturo para fazer esse planejamento. E aí, nesse momento, a gente fez um grande acerto, né, estratégico, profissional. A gente adquiriu a primeira fábrica de lácteos lá em Estrela, no Rio Grande do Sul. A gente percebeu que precisaria estar dentro da cadeia produtiva. E nesse momento, fazendo planejamento, a gente foi assessorado por um fundo de investimento. Estava vendo a empresa, estava crescendo, estava interessante e tal. E o fundo entrou, e nesse movimento de entrada do fundo, a primeira coisa que ele nos ajudou foi assim, não, então agora nós vamos começar a filtrar, a dar foco nas operações, porque não tem sentido uma empresa que faz de tudo de uma maneira que vocês estão fazendo. Em algum momento isso não vai dar certo, né? Necessidade de capital de giro aqui, lá, enfim. E aí nós começamos a diminuir as operações e a focar nos lácteos. Então, na época, o café era uma operação grande, aí teve uma mudança tributária, mudou a legislação do PIS/COFINS e tudo mais, aí o fundo falou, tá vendo, a operação agora ela começa a ficar um pouco mais complexa, complicada, não sei o quê, quem sabe a gente vai tirando, porque isso não vai trazer valor para a empresa no longo prazo, né? A visão do fundo é, em algum momento eles querem sair, mas para sair a empresa tem que ter um certo valor. E operação de commodity, de margem menor, tal. Então, a gente foi, de certa forma, afunilando para ficar nos lácteos, né? E nesse movimento embrionário de governança, um movimento que fez também foi a família ir para o conselho, né? Nesse momento, talvez tenha ajudado a esse movimento a doença do meu pai. Meu pai ele teve uma doença chamada PSP degenerativa, então ele começou a se afastar da empresa. Que eu acho que ele não teria aceitado ir para o conselho da maneira fácil, não, sabe? Mas foi um movimento que a gente fez à época, então vamos para o conselho para a gente trazer uma certa governança para a empresa, porque já começava a ter alguns conflitos. Visões diferentes, um quer ir para lá, o outro para cá, não sei o quê. E aí trouxemos um CEO, já era até um executivo da empresa de mercado, para assumir esse papel. E aí, de novo, abertamente falando, nós fomos para o conselho e ninguém nunca foi conselheiro, tinha sido conselheiro até então, não fez nenhum preparo para isso. Então a gente veio para um ambiente que a gente não estava acostumado, não estava confortável de estar naquilo, né? Que eu acho que isso foi ruim para a empresa, né? Sofrendo porque está longe da operação. Sofrendo, talvez não concordando com os movimentos do CEO, mas ao mesmo tempo se contratou o CEO, o conselho está referendando, não podemos fazer nada. Enfim, foi um momento muito difícil para a gente. Realmente foi difícil, né? E isso aí teve implicações futuras. E como é que foi como terminou essa história da profissão? Porque agora você é o CEO, né? Então imagino que tenha tido algum momento onde vocês reverteram essa história e a família voltou mais para dentro do negócio. Como é que foi essa história? Porque a empresa foi criada pelo meu pai e pelo meu tio. Eu quis contar o caso do meu avô, perguntando se vocês querem ser comerciantes ou trabequeiro, porque ele dá um norte, mais ou menos, em relação a caráter, correção e tudo mais. Nesse momento que a gente vai para o conselho e entra um CEO externo, ele teve um papel importante no início de organizar um pouco, né? Agora não tem mais 5 caciques, não, só temos um aqui. Mas fez de uma maneira impositiva, né? Para aquele momento foi importante, mas no longo prazo não funciona. Então, a gente percebeu que os valores da Tangará estavam se perdendo. Sim. A cultura estava se perdendo. E eu não tinha dimensão da importância que isso tem. Hoje, para mim, assim, tem aquela frase famosa, né? A cultura engole o planejamento no café da manhã. Sim, eu entendo totalmente isso. Totalmente. Então, a Tangará começou a perder o que foi assim, a marca dela durante anos e anos e anos, né? E a gente percebeu, não, a família tem que voltar. Né? Não dá para continuar desse jeito, porque realmente pode ter algumas perdas que elas são irrecuperáveis. E aí tivemos essa coragem de voltar, isso foi em janeiro de 2022. Só que, de novo, né? Aí nesse movimento de voltar, como é que nós vamos voltar? Nós afastamos o CEO e começamos as discussões, quem que vai assumir essa posição, né? E aí, o meu tio, Zé Luísio, né, talvez ele
hoje ele seja a grande referência nossa, assim, é o primeiro a chegar na empresa, está com 82 anos, 7 horas da manhã, todo dia ele está lá, firme e forte. Ele falando, não, tem que ser um de nós, tem que ser um de nós, da família, um de vocês e tudo mais. E aí, ele teve a opinião, o Aloysio, filho dele, também teve a opinião que deveria ser eu. Né? Apesar de eu nunca ter tido experiência em gestão de uma empresa como toda, mas talvez pelo meu perfil, um perfil razoável, né, de saber conversar de maneira aberta e transparente com todo mundo. Um outro conhecido meu falou assim que talvez uma das qualidades que eu tenho assim, é saber montar time e tirar o melhor do time, né? Enfim, então eu fui colocado nesse posto e falei, lógico, desafio aceito, né? Não vou abandonar, apesar de nunca ter sido CEO, estou aqui e vamos junto com o apoio de vocês, né? Da família, vamos junto. Era um desafio muito grande, né? Estar ali na frente para resgatar a tradição de uma empresa, os valores e tudo mais, mas com o apoio da família seria possível. E, enfim, aí eu assumi a posição de CEO. Eu acho que assim, eu percebi que o mato estava alto, muito mato alto. O mato alto é o que os resultados aparecem mais rapidamente, né? Que é fácil de você cortar. Mas eu percebi que era questão assim interna que precisava resgatar, time, né? Sim. E aí eu comecei a investir muito em equipe, pessoas, desenvolvimento pessoal e profissional da nossa equipe. Né? Então, esse tem sido assim um mote da minha gestão, né? Time, eu preciso de time. Enquanto eu era, sei lá, a pessoa do trading com meu pai, as decisões estavam na cabeça dele e na minha. Comprar por um, vender por dois, pronto, né? Obedeçam, né? Me ajudem aqui agora. Perfeito. Só que agora não. Eu tenho um time para trabalhar e para trazer o resultado para a empresa. Então, eu preciso das pessoas mais qualificadas, muito mais qualificadas do que eu, né? Perfeito. Essa é mais ou menos assim o raio-x da minha gestão, a digital da minha gestão. Legal. E você percebeu que a cultura estava, de alguma maneira, se perdendo, né? Que te deu essa luz de trabalhar time, desenvolver pessoas e que tivessem essa cultura, mas imagino, como você teve sempre esse tino comercial muito grande, imagino que você tenha tido talvez outras lições e tenha visto de outras formas que você precisava ter um time com capacidade de execução, que fosse além de vocês da família. Você teve algum outro insight nesse caminho? Tive, né? Então, nesse momento que a gente foi para o conselho, então você imagina, estou lá, né? Não só eu, quanto os meus primos também, cada um tocando a sua área, tocava a sua área. Então, café, trade, não sei o quê, tanto de exportação, de repente estou no conselho. Né? E o conselho, a empresa agora, então, vai focando no segmento lácteo, soluções lácteas, compostos lácteos e tal. E aí, o que eu faço agora, né? Estou no conselho, eu estou com o tempo mais livre, e aí eu quis diversificar, né? A ousadia de fazer investimento em startup. Isso, acho que foi desses investimentos, né? Eu acho que eu aprendi, talvez, a grande lição. Você pode ter uma ideia muito bacana, né? Uma visão que é interessante, tudo mais. Mas se você não tiver um time para executar, entregar o resultado, não adianta, né? Por mais brilhante que possa ser a ideia. Então, nesses dois projetos, um projeto ligado à inteligência artificial de uma startup lá de Montreal, no Canadá, e o outro de marketing digital aqui em São Paulo, excelentes ideias. Mas não conseguimos entregar. Na de São Paulo, do Canadá, o portfólio ficou pronto, o produto, a plataforma, mas de alguma maneira não estava legal. E a de São Paulo não conseguiu nem finalizar direito. Eu falei, poxa, gente, interessante, né? Como é que... Ali que eu comecei a perceber a força e a necessidade de uma equipe de resultado que entrega. Quando eu fui para o papel de CEO, eu falei, gente, eu preciso agora de equipe que entrega. Não adianta eu trazer uma ideia, colocar aqui, não. Eu preciso de gente realmente, assim, comprometida com a empresa, né? Com os valores da empresa e tudo mais, mas ao mesmo tempo qualificada. E aí, no planejamento estratégico, o primeiro que a gente fez, o primeiro objetivo colocado lá é desenvolvimento pessoal e profissional da nossa gente. Então, começamos a fazer treinamento, liderança que transforma, jornada de cultura, jornadas diversas de mentorias e tal, para ter um time empenhado e qualificado, né? Então, são os erros que te ensinam, talvez, algum caminho futuro, né? Então, eu nem imaginava, naquele momento de investimento em startups, que aquele aprendizado eu utilizaria como CEO, seria a primeira ação minha, né? Interessante. E ao você mexer com startups, né, você deve ter se interessado pelo tema de inovação, novas tecnologias, etc.
Você levou isso de alguma forma também para dentro da empresa? Porque hoje a gente vê as indústrias todas de alimento investindo muito em tecnologias, novas práticas de produção de alimentos e, enfim, numa série de frentes. Vocês têm alguma iniciativa diferente nessa área hoje lá? O nosso negócio atual já é focado em tecnologia, né? Então, nós somos especialistas em compostos lácteos. O composto lácteo é uma solução inteligente e alternativa ao leite, né? Então, um exemplo, um padeiro, tem ali a fórmula dele de fazer o bolo ali todo dia, ele faz usando leite e tal, tal. O que a Tangará faz? Se especializou. Chegar para ele e falar assim, ó, você não precisa do leite, você precisa de partes do leite que vão te trazer um custo-benefício muito melhor e vão te dar o mesmo resultado, né? Armazenamento, às vezes o leite tem que ser refrigerado, vou trazer para ele um produto em pó que vai ter a mesma eficiência, mais praticidade. Então, a gente veio se tornando uma empresa especializada nisso, né? Sorveteria. Hoje a gente atende, sei lá, das 100 maiores sorveterias do Brasil, 60% são atendidas por nós. Nossos compostos lácteos, mesma coisa. Você chega lá para o sorveteiro e fala assim, ó, não, você não precisa comprar um leite em pó integral desnatado para isso. Vai usar um produto da Tangará, vai te dar o mesmo resultado, com um custo menor, etc. E tal. São vendas técnicas, né? Você tem que convencer alguém a deixar de usar o leite. Então, assim, nessa venda técnica, a gente já quer trazer hoje a utilização de IA, inteligência artificial. Talvez essa ferramenta nova do Google, eu estava comentando com a minha equipe esses dias para trás, esse vídeo, acho que VO3 que eles fizeram. Gente, nós temos que ter vídeos agora, usando essa tecnologia, para ensinar o sorveteiro a usar o nosso produto, né? Vamos facilitar a vida do nosso vendedor, usar a tecnologia da melhor maneira possível, tal. Então, a gente já está muito com essa visão nessa área. Uma outra área também é aquela visão um pouco mais alongada, né? Então, beleza, a gente está ouvindo falar de proteínas alternativas, proteínas de laboratório, né? Então, já tem alguns ensaios sobre biofermentação, produção de proteínas através da biofermentação. Enfim, é uma visão mais alongada, uma visão de 5 anos, né? Mas para quem está plantando árvores, né, igual nós estamos plantando também com uma visão de 15, 20 anos, esse prazo aí, ele não é longo, não. Não é longo, curto, não, né? É interessante. Me conta mais desse projeto. A gente estava batendo um papo ali antes de entrar, né? Pelo que eu entendi, é um projeto de floresta plantada, né? Que vocês têm, que aparentemente não tem nada a ver com os lácteos, etc. Mas pareceu bem interessante e inovador. Conta um pouco dele para a gente. Tá. Nós temos uma fazenda ali no noroeste de Minas, perto de Unai. Unai, eu acho que ainda é reconhecida como a região maior produtora de feijão no mundo, né? A região de agricultura forte e pecuária também. Essa fazenda foi comprada em 1986, desde então, só gado, pecuária de corte e tal. Só que em 2010, se me falha a memória, me foi apresentado por um empresário de Minas, ele me chamou, né, de novo, Mão, né? Porque, engraçado, a velha guarda me chama de Mão, que é o meu apelido que eles conheceram. Ô, Mão, vem cá, quero conversar com você. Sei que vocês têm, a família de vocês tem essa fazenda no Naí e tal, eu estou pensando, na minha propriedade, começar a plantar mogno africano. Mas uma andorinha só não faz verão. Precisamos ter várias gente plantando para chegar com a indústria de móveis, convencê-los a utilizar essa madeira e tudo mais. Então, ele me apresentou os números iniciais. Eu achei interessante, trouxe para a família, pessoal, se nessa fazenda de gado, né? Quem sabe a gente diversifica, a gente começa a pôr um pé numa área diferente, né? E eles gostaram da ideia. Vamos fazer um plantio ali, talvez, fizemos um plantio de 80 hectares inicial. Plantei sem experiência nenhuma, sabe, assim, nunca tinha plantado uma árvore na vida, de repente plantei 80 hectares de uma maneira muito errada também, sabe? No meio do pasto, às vezes você chegava lá, você não via a muda, sabe? Porque o capim tinha passado por cima e tal. Mas plantei na cara e na coragem. E aí, vamos plantar mais? Né? Aí eu percebi que eu precisava entender mais sobre isso. Não podia ir tão amador, não. Né? E aí foi quando, através do professor Laércio, eu tive acesso, o professor Laércio, ele é de Viçosa, ele é da CNA, a um plantio de larga escala de mogno africano na Austrália. Vamos trazer esse pessoal cá para conhecê-los, né? Entender um pouco desse projeto. E aí conseguimos trazê-los para cá. Eles foram na minha fazenda, conheceram o plantio inicial que eu fiz e me convidaram para conhecer o deles na Austrália. Aí eu fui para a Austrália.
E chegando lá, eu entendi o modelo deles. Era um plantio 15 mil hectares, né? O maior plantio de mogno africano do mundo. E eles eram os gestores do projeto AMA, né? African Mahogany Australia, cujo investidor era o GMO, o fundo americano. Eu pensei, poxa, legal, quem sabe eu consigo replicar isso lá? Porque eu preciso, então, de gente que conheça do assunto para fazer um projeto em larga escala. Lá na Austrália eu aprendi sobre comercialização, lá eles estavam exportando para a China e tal. Então, peguei informações relevantes, eu achei pertinente trazer para a família e quem sabe a gente consegue replicar. E estudamos e tudo mais, contratamos os americanos para fazer esse roadshow e eles conseguiram trazer, depois de 4 anos de estudo, um fundo americano, que virou sócio da empresa, da família, nesse projeto. E começamos o plantio. Plantamos 60% da área, que seria de 10 mil hectares. Há 2 anos, esse fundo americano resolveu sair dos investimentos na América do Sul, América Latina, venderam Uruguai, Chile, Brasil, tudo mais, por razões deles lá próprias, né? E eles saíram para tentar alguém comprar a participação deles. E nós demos muita sorte nesse processo, né? Até teve o closing agora no dia 30, que quem entrou no projeto, quem que abençoou, né, esse projeto nosso, viu o valor, é o Old Group. É um grupo japonês que no Brasil são donos de 100% da Cenibra. Cenibra é papel celulose, mas eles viram necessidade de diversificar um pouco também, sair da commodity de papel, sei lá, eucalipto papel, né? Quiseram entrar em madeiras nobres, né? E por várias razões, apelos ambientais, é um projeto que é interessante, é um projeto de floresta plantada, madeira tropical, no Cerrado Mineiro. Né? Por si só já é um projeto que tem um apelo, né? É um projeto que gera crédito de carbono, porque na base comparativa da microrregião você tem pasto e você tem floresta, então a captura de crédito é grande, para eles interessa. E foi interessante ver, né? Poxa, um grupo de lá, gigantesco e tal, se apaixonando, de certa forma, por esse projeto que a gente iniciou lá atrás. Então, é aquilo, assim, dá um orgulho de ver que tem um apelo, né? Que tem uma atratividade para um grupo tão importante quanto esse. E agora é continuar esse projeto aí, né? É a visão de longo prazo, né? Não plantei mogno, nós não plantamos mogno para colher e fazer dinheiro em 5 anos. Não, a gente sabe, tem uma rotação grande e tal, mas a família toda deu suporte, gostou do projeto, né? De longa duração, a gente sai de gado, vai para a floresta, sei lá, igual eu falei outro dia, depois que eu vi a entrevista do Sebastião Salgado, né, cura a alma. Aquilo ali realmente me cura a alma, sabe? Quando eu vou para a fazenda, eu vou lá. Eu também estou representando a família nesse projeto, né? Eu sou o diretor-presidente da MDA. Então, assim, são coisas que realmente dão orgulho, né? Que legal, não, muito, muito legal esse projeto. E, Salomão, a gente está aqui já chegando no final do nosso papo, daria para conversar mais 2 horas, certamente tem muito mais coisa para contar, e a gente, nesse momento, gosta de explorar um pouco a importância do IPO na sua trajetória, na sua vida, como ele te impactou, como ele te ajudou nesse processo de desenvolvimento e no sucesso que você tem hoje. Olha, primeiro eu tenho que agradecer sobre o IPO, o amigo meu de Belo Horizonte, o Rogério Ribeiro. Ele entrou no IPO, ele é do BH1, né? A primeira lá de BH. E ele, quando entrou, ele me procurou, né? Irmão, aqui, entra para o IPO, senhor. Isso aqui é bacana, é legal. E eu não estava entendendo muito aquilo, né? Eu tive uma certa resistência. Não estou aqui ocupado com o meu arroz com feijão aqui, né? Eu comprar e vender, não. Vai lá, não quer não, obrigado. Mas ele insistiu. Né? Ele me procurava, entra, é importante, eu te conheço, né? Te conheço desde de pequeno, tal, vale a pena. Então, primeiro eu quero agradecer a ele pela insistência. Agora, o IPO, para mim, assim, realmente foi essa visão de mundo extra a que eu tive na empresa. Eu só trabalhei na Tangará, né? Minha experiência foi toda lá, trabalhando com meu pai, com meu tio, enfim. De repente, na primeira reunião ou segunda reunião de fórum, um assunto foi trazido lá, um assunto que envolvia sociedade, acordo societário entre irmãos e tal, e de repente, assim, gente, que interessante, né? Existem outras maneiras diferentes daquela que eu aprendi. Então, já me deu aquele impacto, assim, né? Poxa, muito interessante o IPO. E aí, depois disso tudo, né, foi para mim, assim, essa escola de mundo, né? E essa troca de experiências, ela é importante demais. Eu implementei na Tangará um programa chamado Inovar para Transformar, que foi, entre aspas, uma cola. A gente teve uma das reuniões nossas, foi na Cedro, né?
Branquinho, na época, ele era o CEO da Cedro. Eu vi um programa lá de ideias, né, dos colaboradores, que depois tinha a premiação anual, que eu achei aquilo coisa mais sensacional. E aí eu trouxe para Tangará, né, para premiar ideias que fazem a diferença no dia a dia lá da empresa, que trazem resultados, que melhoram o ambiente de trabalho, economia de custos, enfim. E revolucionou a empresa, né? Então, o IPO é isso, né? São troca de experiências. Então, para mim, foi sensacional. Agora, fazendo um parênteses aqui, eu também sou muito grato ao meu fórum, porque no meio do caminho ali, eu tenho 15 anos de IPO, talvez com 5 para 6 anos, eu quis sair fora. Eu falei, não, gente, né, pediu uma licença aqui temporária, não sei o quê. O pessoal me laçou, levou para um almoço, né? Nesse almoço foi com o Jaime, com o Alexandre. E de jeito nenhum, nós não vamos abrir mão do Oceano, de jeito nenhum. Você está com a gente, isso é importante para o grupo e tal. E foi muito bacana, sabe? Sou muito grato a eles também por isso, por ter me resgatado, me puxado. Que legal, né? Muito, muito bacana essa história e bate com muitas histórias de todo mundo que a gente conversa aqui, do impacto do IPO, dessa troca de ideias, né? Desse aprendizado. E é o que traz a gente aqui, né? E essa história também junto à família, né? Então, hoje eu sou casado, estou aqui em São Paulo até comentando. Hoje é 12 de junho, né? Dia dos Namorados, estou aqui com a minha esposa, a gente faz esse ano 25 anos de casado. Tenho 2 filhos, né? Um com 22, o Diego, o Gabriel com 21, e eles entendem e percebem a importância do IPO para mim, né? Eu acho que eu fui crescendo também ao longo do tempo, muito pelo IPO, amadurecendo, novas perspectivas, novas visões. Então, assim, a minha família sabe da importância do IPO, ela me dá esse espaço que eu preciso junto ao IPO. Então, assim, é uma combinação bacana, sabe? Realmente, para mim, foi um dos grandes acertos da minha vida foi ter entrado para o IPO. Que legal, bacana. Queria te agradecer muito por ter dedicado essas horas aqui para a gente, para te entrevistar, para contar a sua história. Estamos encerrando aqui nosso papo. Passa rápido, né? Passa rápido, né? Obrigado. A gente tem sempre um presente aqui que a gente dá. Salomão, para quem vem aqui, esse é um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Poxa, eu acho bacana, que bate muito com o que você contou aqui, né? Você teve a coragem aqui de admitir em alguns momentos essa imperfeição, né? Que vocês não estavam, às vezes, em determinados momentos, preparados para o desafio, mas vocês fizeram acontecer, né? Então, acho que esse livro fala bastante disso, né? Obrigado. Né? E eu acho que a essência do IPO é isso, né? Você compartilhar os sucessos e os insucessos, porque a gente aprende também com os insucessos dos outros, né? Então, numa empresa familiar, é importante essa atenção à governança, né? Eu quis vir aqui hoje muito para dar esse recado, né? Que o IPO acho que repleto de empresas familiares, pessoas que estão num momento parecido com a gente. Então, cuidado com a governança, isso é fundamental. Cuidado, ter um CEO externo não é problema, mas ele tem que estar atrelado à cultura da empresa, né? Então, assim, é isso, o IPO é compartilhar, né? Então, foi bom poder compartilhar essa história com vocês aqui hoje. Salomão, foi muito bom te receber aqui no IPO, conhecer sua história mais de perto. Eu queria lembrar também para todo mundo aqui que está acompanhando a gente, para vocês seguirem também as redes sociais do IPO, no Instagram, no LinkedIn, e também seguir a gente lá no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.